Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre uma possível briga judicial que vai começar nas próximas semanas, né? Por quê? Porque o Luciano Juba, que agora oficialmente a partir do dia 1º de setembro será jogador do Bahia Esporte Clube, né? O jogador ele tem um pré-contrato assinado, está acabando o seu contrato com o Sport dia 31, não quis renovar com o Sport, o que é totalmente o seu direito, mas o Sport ele entende que existe uma manobra ilegal nisso. Isso porque a janela de transferências está fechada, então por isso o Luciano Juba não poderia atuar por nenhum clube do Brasil, porque ele tem contrato em vigor desde que a regra foi criada. Só que o Bahia entende que não. Então eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui sobre todo esse imbróglio que está envolvendo o Luciano Juba, o Bahia e o Sport, que possivelmente vai se criar uma briga judicial. Quero deixar muito claro o seguinte, cara, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Sport, mas aqui eu vou trazer alguns fatos, tá? Eu vou trazer alguns fatos, elementos do que a gente tem. Não sou jurista, né? Não sou advogado, então eu não tenho a expertise para falar sobre isso, mas vou falar sobre algumas coisas que eu consultei com a advogada Fernanda Soares, que inclusive a Fernanda Soares, ela tem a expertise dela em direito desportivo. Então, ela tem propriedade para falar sobre isso e eu vou estar falando com vocês sobre a opinião da Fernanda Soares, a doutora Fernanda Soares. Só quero pedir, antes de mais nada, a tua inscrição, ativa o sininho, deixa o teu like, que esse vídeo aqui foi demorado para fazer, tá? Eu precisei aqui levantar alguns dados, algumas informações aqui, então, pô, dá essa moral pra gente. Te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. E eu vou deixar o Twitter da doutora Fernanda Soares também na descrição desse vídeo aqui para você segui-la. Então ela vai começar a falar muito sobre isso também nos próximos dias, com certeza. Então você vai conseguir aí ter uma opinião de uma profissional, de alguém da área que não tá metendo o dedo fora do seu betelho lá, né? Então, de fato, eu aconselho a você a seguir a Fernanda Soares. E se você quer fazer suas apostas esportivas, você pode fazer na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido do mercado. Lá a plataforma não trava. Lá você tem o campo interativo e o melhor de tudo, lá você tem também na PixBet como receber o seu dinheiro, porque tem bancas aí, tem empresas aí, sites de apostas que não pagam. Na PixBet é totalmente diferente. Então o link tá na descrição, você clica, faz o teu cadastro. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e você tem que utilizar uma grana ali que não comprometa o orçamento da tua família, tá? Não vai fazer uma loucura, tá bom? Corre agora, faz o cadastro logo na PixBet. Vamos lá, sem perder muito tempo, como eu falei no início do vídeo, né? O contrato do Luciano Juba acaba no dia 31 de agosto de 2023. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de agosto, né? Ele ainda tem contrato em vigor, ainda tem mais uma partida para fazer pelo Sport contra o Ituano. Após isso, o Luciano Juba, ele está livre no mercado e é um direito, né? Quando o jogador ele finaliza o seu contrato, ele pode assinar com qualquer outro clube, inclusive 6 meses antes, quando o contrato está finalizando, ele já é livre para assinar um pré-contrato. Segundo a diretoria do Sport, ele precisa avisar previamente, né? Quando existe o pré-contrato. Segundo a diretoria do Sport, não foi avisado, mas as informações que eu tenho é que, de fato, o jogador ele não precisaria informar, tá? Segundo as informações que eu tenho aí de pessoas ligadas ao futebol, a juristas, a advogados esportivos, o Sport ele não precisa ser notificado. Existe um bom senso que o jogador avisa, ó, não vou renovar, estou com pré-contrato com outro clube, estou saindo em breve, enfim. Todo aquele processo da boa vizinhança, né? Então, a questão do pré-contrato do Luciano Juba acabou estourando pelo Globo Esporte. Ninguém sabia, o Sport, segundo o Sport, ele não sabia disso. Acabou que saiu essa informação, os empresários negaram, né? Negaram até o último minuto, até ver realmente que não tinha mais para onde correr. E agora todo mundo já tem a certeza de que o Luciano Juba é jogador do Bahia. Inclusive o próprio jogador já deu algumas pistas na última entrevista, né, deixando muito claro, isso aí é óbvio, o Luciano Juba é jogador do Bahia a partir da 1º de setembro, tá? O ponto não é esse, o ponto é o seguinte: segundo a nova regra que rege a janela de transferências do futebol brasileiro, o Luciano Juba ele não poderia jogar por um clube brasileiro esse ano. Isso porque a janela está fechada e no momento que a janela fechou, ele tem contrato vigente com o Sport.
Então ele teria que esperar abrir a próxima janela em janeiro do ano que vem, para aí sim ele se transferir para o Bahia. Ele ficaria cerca de mais ou menos aí 5 meses, 4 meses e um pouquinho sem jogar, o que seria um prejuízo gigantesco para o jogador. Porém, quando estourou a informação do Luciano Juba, né, que ele assinou pré-contrato com o Bahia, e saiu essa informação de que ele não poderia jogar, automaticamente também saiu na imprensa, vários jornais, inclusive eu até fiz um vídeo aqui falando de fato que isso não poderia ser possível. Porém, existe uma brecha. Qual é a brecha? O Luciano Juba, ele tem contrato com o Sport antes dessa nova regra de janela. Então, por isso, no entendimento, né, dos juristas, né, no entendimento dos advogados, ele não poderia ser penalizado por uma regra que foi criada após a assinatura do contrato dele. Era basicamente como se essa regra ela tivesse impedindo um profissional de trabalhar, né? Então, a partir do momento que ele assinou o contrato com o Sport, antes dessa regra, o que vale para o Luciano Juba é essa regra. Agora, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o que foi falado na época era interpretativo, era o que os advogados eles interpretavam, era o que de fato o mercado estava interpretando, né? Pois bem, logo em seguida saiu uma informação de que o Grupo City, junto com o Bahia, teria consultado, né, o Bahia, a CBF, e a CBF teria garantido que o Luciano Juba poderia jogar. Isso foi o pilar para o Grupo City fazer esse pré-contrato com o Bahia. Mesmo assim, o Sport, ele informou em várias entrevistas, o presidente do Sport, o diretor de competições do Sport, Augusto Carreiras, o jurídico do Sport também já deu uma entrevista falando sobre isso, que no entendimento deles, o jogador ele não poderia. Pois bem, hoje no canal Sou Mais Bahia, do meu amigo Matheus Barbaço, saiu a informação de que o Bahia ele tem um documento assinado pela CBF. Esse documento ele dá a garantia de que o Luciano Juba ele vai poder jogar a partir do dia 1º de setembro, esse ano, nessa temporada, ainda pelo Bahia. Então, quais são as informações que a gente tem dentro de tudo isso aqui, tá? O Sport já informou, né, o Augusto Carreiras, na última entrevista que ele deu, inclusive ao podcast do Globo Esporte, aqui de Pernambuco, ele informou, inclusive, deu alguns exemplos. Ele deu um exemplo falando o seguinte, que ele iniciou a série do campeonato da Pernambucano, ele tinha contratado alguns jogadores. Só que como a janela não estava aberta ainda, esses jogadores não poderiam jogar. Isso porque não existia brecha. Os jogadores foram contratados, mas não poderiam jogar. Então, no entendimento dele, que para mim não faz sentido nenhum, mas no entendimento do Augusto Carreiras, tá? Deixando muito claro isso, é parecido com a situação do Luciano Juba. Então, por isso, os jogadores foram impedidos de trabalhar. Então, eu acho que são contextos diferentes, tá? Mas, para quem é advogado do lado do esporte, fala que faz sentido. Para quem não é, fala que não faz sentido. Eu consultei a doutora Fernanda Soares e ela me garantiu o seguinte, ela fez: Luna, isso quem vai ter que definir é a CBF. Porém, não faz sentido. Uma regra que é criada, ela não pode prejudicar um contrato que já estava em vigor. Então, se esse contrato já estava em vigor quando foi criada essa regra, o que se aplica a esse contrato é exatamente o que se aplicava na época. Então, o Luciano Juba, ele está sendo penalizado por uma nova regra da CBF. Eu estou tentando explicar de forma muito pausada para você entender o que é que está acontecendo. Então, o Sport, ele está, segundo eles, embasado na regra, e o Bahia está embasado nesse documento da CBF que abre esse precedente para o Luciano Juba jogar. A verdade é o seguinte, meus amigos, vai rolar uma briga judicial sim, tá? O Sport ele vai correr atrás para tentar impedir o Luciano Juba de jogar esse ano. Não sei se o Sport está se planejando, como está se planejando para fazer isso, mas o próprio Carreira já deixou muito claro em entrevistas que o Sport iria se movimentar dessa forma. O que é que eu acho, a minha opinião, tá? A minha opinião. Tenho duas opiniões. Primeiro, eu tô com a doutora Fernanda Soares. Eu acho que, de fato, a regra não pode penalizar, o Luciano Juba não pode ser impedido de jogar. Então, ele tem, de fato, que jogar, porque a regra foi criada depois, então o jogador, ele tinha um contrato antes, então ele pode ser jogador do Bahia.
Minha segunda opinião com relação ao Sport, eu acho que é só um desgaste desnecessário, tá? O jogador tá saindo, cumpriu o contrato, entregou o trabalho dele, né? Ele recebeu para isso e o Sport recebeu o serviço para isso. Acabou, irmão? Deixa o cara seguir. Deixa o cara seguir. Eu sei que tem uma mágoa do Sport não ter lucrado um centavo com a saída do Juba, o que realmente é algo histórico, né? Uma mancha negativa para a gestão do Yuri Romão, porque de fato é uma mancha negativa. Ele não conseguiu renovar, não conseguiu vender o seu maior ativo, né? O seu maior ativo dos últimos tempos, porque eu já falei aqui, tá? Eu acho que o Juba e o Adrielson estão no mesmo patamar, tá? De ativos aí, inclusive à frente do Mikael, do Maílson e do Gustavo também, né? Desses jogadores aqui. Eu acho que o Sport deveria seguir sua vida. Segue a vida, deixa o Luciano Juba seguir a vida dele e torce para que o Luciano Juba tenha muito sucesso no Bahia e aí numa futura negociação o Sport possa começar a lucrar pelo menos como grupo, como clube formador do Luciano Juba, né? Porque do outro lado eu acho que só vai ser um desgaste, custo com o advogado desnecessário. Mas eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Vídeo longo, irmão, bem explicativo, bem lúdico aqui pra você entender aqui, né? Então, pô, dá essa moral pra gente. Te inscreve, cara, que tá faltando besteirinha pra gente bater aí a marca de 46 mil inscritos. E é claro, vou continuar atento. Qualquer informação, atualização sobre isso, eu volto e trago tudo na íntegra. Lembrando também, tá? Vou cobrir aqui pelo canal do Luna e pela TV Nova Nordeste aqui de Pernambuco. Vamos cobrir o último jogo do Luciano Juba que vai acontecer sexta-feira. Então, fica com a gente aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.